Bota o retrato do velho doutor, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho doutor, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Simbora no ano, mais um capítulo para nós estudarmos e que tem um pouco de ligação com aquela ideia de regimes totalitários ou mesmo daquele momento em que nós temos uma crise do liberalismo. Bora estudar mais um? Agora nós vamos tratar da Era Vargas, mais especificamente de 1930 a 1945, isso, 15 anos. O Getúlio Vargas é aquele nosso presidente que ficou mais tempo no poder, não é? Além de ficar esses 15 anos, ele depois ainda vai voltar, né? Geralmente a gente fala que ele volta nos braços do povo. Vamos lá ver isso? Pois é, para que vocês entendam melhor, para que haja uma praticidade no estudo de vocês, eu vou gravar dois vídeos. Esse primeiro vídeo ele vai tratar exatamente sobre o governo provisório de 1930 a 1934 e sobre o governo constitucional de 1934 a 1937. Beleza? O segundo vídeo ele já vai tratar dos detalhes da Constituição de 1934. Nós vamos começar o segundo vídeo comparando essa Constituição com a Constituição de 1937, apelidada de Polaca, vocês vão entender por quê. E vamos tratar de todos os episódios relacionados e mais importantes do chamado Estado Novo, ou também chamado de período de ditadura varguista, ou período da ditadura pessoal de Vargas. É um período que é marcado por um ambiente antidemocrático, né? Vamos verificar como é que isso tudo funciona. É um assunto super legal, super interessante. Espero que vocês gostem. Bom, vamos começar então tratando exatamente sobre essa periodização. Essa periodização é importante para que vocês possam entender melhor a sequência dos fatos, o processo como ele ocorre, e aí eu sugiro vocês que estejam atentos a como uma questão, um fato leva ao outro, como estão então ligados cada um dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Então, como eu disse, governo provisório. O governo provisório ele vai de 1930, então do ano da ascensão de Vargas, lembra? Naquele episódio chamado A Revolução de 30, não é? Lembra disso? Nós tratamos no final da República Velha, né? Falamos sobre isso exatamente quando cai Washington Luiz, né? Exatamente, o Vargas está entrando no lugar do Washington Luiz, que foi o último representante, né, daquela política do café com leite do período da República Velha. E ele está entrando não à toa, ele está entrando com alguns apoios. Ele está entrando com o apoio de alguns tenentes, de um grupo de tenentes bastante significativos, porque lembra que eles já estavam se revoltando contra essa política do café com leite, contra o governo vigente, ali na década de 20. Lembra ali em 1922, o 18 do Forte Copacabana, 1924, a Revolução em São Paulo, né? 1924 e 1926, a Coluna Prestes. Lembra disso? Exato, os tenentes então vão ajudar, tendo o mesmo interesse de romper com a política vigente, vão ajudar Vargas a entrar no poder em 1930. Mas não somente ele. Aquelas oligarquias que estavam excluídas também dos principais setores de comando, que estavam fora das principais decisões do governo, ou seja, vamos resumir, que não eram favorecidas por esses governos da República do Café com Leite, também vão apoiar Vargas para que ele então ascenda em 1930. Feito isso, nós precisamos entender o porquê que esse período de 1930 a 1934 é chamado de governo provisório. Ele é chamado assim porque nós temos como primeira ação, primeira atitude do Vargas no poder, o cancelamento da Constituição de 1891. Aquela Constituição que nós tivemos confeccionada logo após a proclamação da República. Lembra dela? E lembra dos dispositivos dela? Exatamente, ela marca como pano de fundo tudo aquilo que ocorreu, inclusive aquelas possibilidades de conchavo, de trocas de favores, do exercício do coronelismo, do exercício do clientelismo. De certa forma, essa Constituição dá um certo arcabouço de apoio, não é, para esse tipo de ação. Exatamente, o Vargas ele tem como objetivo, né, acabar com esse Brasil pré-30. A ideia dele é fazer um novo Brasil, né? Fazer um Brasil totalmente diferente. Ele não quer mais aquele Brasil monocultor, dependente de um único produto, né? Lembra que desde que nós começamos a estudar a história do Brasil, vocês estudaram lá como principal produto o açúcar, como principal produto depois de extração o ouro, depois vem o café,
E lembra que isso é muito complicado, porque se esse produto, onde o Brasil deposita todas as suas forças, entra em crise, todos os outros setores acabam entrando em crise também. O Vargas quer cancelar esse Brasil pré-30, quer cancelar esse Brasil monocultor. Não é? O Vargas quer nos inserir exatamente na ideia industrial, na ideia urbana. Não é? Ele quer acabar com aquele Brasil rural pré-30. Ele quer acabar com aquele tipo de política que era feito pelos coronéis, principalmente com essa concentração de poder em São Paulo. Não é? Até 1930, a grande hegemonia, não é, que nós temos de poder na política brasileira é exatamente São Paulo. Não é? Ele quer acabar com essa concentração. Afinal de contas, de onde é Getúlio Vargas? Getúlio Vargas é de São Borja, né, no sul do país. Não é? E com certeza sentia, né, grande parte dos efeitos dessa política concentrada apenas em São Paulo, ou seja, na região sudeste. Não é? Perfeito? Então ele vai liderar exatamente esses grupos de oligarquias dissidentes. A campanha dele é super interessante, né? A campanha que ele traz ali fala sobre reformas trabalhistas, ele fala sobre direitos trabalhistas, ele fala sobre a formação de uma classe média, ele fala sobre a industrialização do Brasil. Então ele tem um argumento que é muito interessante, né? A oratória dele é toda voltada, ela toda praticada no sentido de atender praticamente todas as classes que tinham algum tipo de exigência naquele período da República Velha, tentando não apenas confortá-la. Olha uma característica interessante do Vargas. O Vargas vai marcar a nossa política. Não é? Ele pode ser considerado um divisor de águas na nossa história. Não é? Com certeza nós temos um Brasil antes do Vargas, um Brasil após o Vargas. O Vargas parece que mesmo após a morte frequenta nossas discussões políticas. Um exemplo, quando o Fernando Henrique Cardoso ele faz o seu discurso, né, de despedida do Senado, ele cita Vargas, né, como tendo a era Vargas acabado naquele momento, porque ele estava exatamente trazendo, né, com um propósito chamado neoliberalismo, ou seja, uma não participação do Estado na economia, né, de maneira mais profunda até do que aquele liberalismo do Adam Smith. Então ele está rompendo com Vargas, é isso que ele quer dizer, exatamente porque o Vargas vai fazer um tipo de política, um tipo de governo que é de concentração de poderes nas suas mãos. Né? E eu comprovo isso exatamente quando nós verificamos as primeiras atitudes do Vargas nesse período. Lembra que eu acabei de dizer que ele suspende a Constituição de 1891. Mas eu não disse para vocês que ele confeccionou outra de imediato. É exatamente por isso que esse período, de 1930 a 1934, é chamado de período do governo provisório. Não há uma Constituição nesse momento. Existem sim leis sendo feitas de maneira solta, mas também fica solto, em grande parte para poder agir, o próprio Getúlio Vargas. Não à toa, aqueles grupos que foram principalmente prejudicados com o tipo de política que ele fez, vai exigir que imediatamente ele crie uma Constituição, o que só vai acontecer em 1934. Então, de 1930 a 1934, nós não temos uma Constituição e é por isso que chamamos esse período de governo provisório. Depois nós temos, então, o governo constitucional. Exatamente, porque eu disse para vocês que em 1934 será feita uma nova Constituição. Na verdade, a segunda Constituição republicana, a terceira da nossa história, se consideramos a Constituição de 1824, do Império, não é? E teremos ali de 1934 até 1937, esse governo regido por esta Constituição. Em 1937 nós teremos episódios que nós vamos discutir aqui hoje que vão levar à confecção de uma nova Constituição, não é? E aí nós teremos então o estabelecimento do chamado Estado Novo, de 1937 a 1945. Nós podemos considerar aqui, a título de estudo, para poder facilitar o raciocínio de vocês, 3 Vargas diferentes. É um Vargas que começa com grande apoio de todos aqueles que apoiaram a ascensão dele em 1930, e aos poucos ele vai eliminando esse pessoal e vai acabando por ficar sozinho no espaço de debate. Eu costumo brincar, né, que a partir de 1937 o Vargas discute, o Vargas debate com o espelho. Com ele mesmo. Ele pergunta: o que nós vamos fazer hoje? Não é? A grande preocupação dele é exatamente questionar a si mesmo o que ele pode fazer pelo Brasil, pois ele praticamente é o dono do Brasil. Por isso é um período ditatorial, é um período sem grande participação popular. Na verdade, esse período todo é marcado por uma pequeníssima participação, ou nenhuma participação popular
não é? E por isso muitos vão dizer que até desde o início nós temos ali uma ditadura, mas isso é algo bastante questionável. Até o fato de Vargas ser chamado de fascista hoje é bastante questionável. Nós vamos falar disso principalmente no segundo vídeo. Legal? Governo provisório, então, primeira atitude de suspensão da Constituição de 1891. O Vargas tem grande preocupação com controlar essa produção exacerbada de café, que nós temos essa superprodução de café. Lembra que foi um fator que nos atingiu em cheio com a crise de 1929. Naquele momento, ali em 1928, lembra que o café já representava 72% e pouquinho das nossas exportações. É uma dependência muito grande com um produto que vocês devem concordar comigo, é supérfluo. Não é? Nenhum país em crise, nenhum país que passa por dificuldade vai priorizar comprar café, ou seja, o Brasil estava dependente, o Brasil estava totalmente entregue a um produto que é um produto supérfluo. Não é? Isso é bastante complicado, exatamente. O Vargas vai buscar, nesse momento, incentivar a diversificação da economia. E é com essa diversificação da economia que nós vamos conseguir, de maneira relativamente rápida, apesar do Brasil ser considerado um dos mais atingidos na América pela crise de 29, o Brasil vai solucionar de maneira relativamente rápida essa crise internamente, exatamente com a diversificação econômica, né, ou seja, diversificação de produtos que nós colocávamos no mercado em relação às nossas prioridades a partir do governo Vargas. Legal? Bom, retirada dos governadores e entrada dos interventores federais. Como é que é isso? Como eu disse, o Vargas ele tem certo apoio exatamente daqueles que estavam ligados na ascensão dele de 1930. O Vargas vai tirar os governadores porque lembram que esses governadores fazem parte exatamente daquele coronelismo, do clientelismo, que acabava alimentando a política do café com leite, ou seja, a ideia dele é eliminar todos os setores políticos até então vigentes e trazer uma renovação política. Então ele tira esses governadores todos atrelados àquela velha política, não é? E coloca interventores. Muitos desses interventores são exatamente os tenentes que apoiaram ele em 1930. Legal? Mas tem um que não vai estar presente, que é exatamente o líder dos tenentes, Luiz Carlos Prestes. E por que ele não está presente? O Prestes discordava das ideias de Vargas, exatamente porque queria que o Brasil estivesse com um perfil de governo socialista, voltado para um perfil leninista, aquele perfil exatamente que tinha a União Soviética. Ele queria, então, que a política brasileira tivesse os moldes da União Soviética de Lenin, não é? Então, por discordar disso, ele vai acabar, inclusive, saindo do Brasil, né? Vai para a União Soviética e só vai retornar para tentar um golpe contra Vargas, que nós vamos falar ainda hoje. Bom, com essa limpeza que o Vargas está fazendo, ele também faz o fechamento do legislativo, o que mostra uma certa tendência do Vargas também, isso a gente vai comprovar aqui com o tempo, uma certa tendência do Vargas a concentrar o poder nas suas mãos, não é? Por mais, então, isso que gera discussão hoje, por mais que ele não possa ser chamado devido a algumas características que não tinha, né, de fascista, outros já vão dizer que existem mais de um perfil de fascismo, então existem fascismos, por isso cabe sim o título a ele, independente dessa discussão que é feita dentro da historiografia, né, nós temos que pensar que ele tem sim um certo perfil voltado para o autoritarismo, isso já desde o início, quando ele faz o fechamento exatamente do legislativo. Legal? Bom, populismo, isso é uma característica interessante desse período. É uma característica que perdura até 1964, né? Quando nós teremos ali a queda de João Goulart, né? Até 1964, desde 1930, o que é que nós temos? Eu estou incluindo dentro dessa, não só o Vargas, mas o Dutra, né? Estou incluindo o segundo governo de Vargas, eu estou incluindo o JK, o Juscelino Kubitschek, eu estou incluindo o Jânio Quadros, estou incluindo o João Goulart. Esses líderes, eles têm a característica que até um historiador chamado Schmitter vai trazer como sendo populismo, também uma palavra super discutida hoje, né? Porque o populismo, ele, para ser considerado, ele parte de um princípio de que, na verdade, a população não tem escolha própria, não tem capacidade de escolha própria. Então, que ela é manipulada, que ela pode ser manipulada pela oratória. Tem pessoas, tem historiadores que discordam disso,
né? Dizem, olha, o povo faz as suas escolhas, né? Por um motivo ou por outro, ele faz as suas escolhas de forma consciente, né? E para que haja o populismo, essa consciência não é tão grande assim, ela é falha, perfeito? Ou seja, sim, a população poderia ser manipulada para alguns. Legal? Não vamos levar isso em consideração nesse momento, nono ano. O que nós precisamos saber são as características desses governos, então, com feição populista. Eles têm um grande poder de oratória, são homens carismáticos e dentro dessa oratória uma grande capacidade de retórica, de convencimento da população, o que nos leva a uma segunda característica, que é serem eles demagogos, ou seja, os manipuladores das massas, ou seja, utilizam-se da população com certa feição democrática, mas no final fazendo prevalecer a sua vontade, né? Ou seja, não estariam ali ligando para o povo, para aquilo que o povo precisa, mas sim para aquilo que eles precisam, inclusive para a sua manutenção de poder ou para que o seu período de governo transcorra, né, de forma a eles não serem prejudicados e consigam implementar todos aqueles projetos que desejam. Perfeito? Então seriam aqui, no final das contas, resumindo esses dois, grandes manipuladores a partir da conquista da população, trazendo uma certa feição democrática, que na verdade não tem, né? Seria apenas uma máscara, quando no final das contas há uma prevalência da sua vontade, apenas da sua vontade, e não a do povo, né? Bom, investimento em propaganda de Estado. Se nós olharmos os livros, nós vamos verificar que o Vargas colocava essa propaganda de maneira muito forte, né? Assim como nós vimos e falamos também no fascismo italiano, né? No nazismo alemão. Sim, ele se utilizava muito de propaganda, inclusive nos livros didáticos, né? Colocando ali, por exemplo, ele com criança, ensinando a estudar, dando importância à educação, ele fazia muito uma autopropaganda, né? O Estado se promovia, né, bastante, colocando sempre em destaque as suas atitudes, aquilo que ele teria oferecido, teria dado para o povo, né? Bom, outra característica seria o nacionalismo, né? Mas esse nacionalismo principalmente econômico, ou seja, uma ideia voltada para dentro, é supernatural quando nós pensamos exatamente na característica desse período. Não é o período onde nós temos uma crise do liberalismo, não é? Então nós temos ali uma certa vontade geral, ou um certo desejo, né? Ou uma certa ideia de que os governos que têm exatamente a concentração do poder nas suas mãos, que controlam a economia, esses governos não permitiriam, por exemplo, que ocorresse um novo episódio como aquele de 1929, né, onde a liberdade excessiva que teria gerado exatamente aquela crise de grandes proporções que atingiu o mundo inteiro, que é a craque da Bolsa de Valores de Nova York. Bom, sindicatos controlados pelo Estado, e aqui tem um fenômeno que é super interessante de nós pensarmos, que é o chamado peleguismo, né, o pelego. O que é o peleguismo? Peleguismo é o seguinte: o Estado, como eu disse na outra aula em relação aos regimes totalitários, eles controlam tanto os sindicatos dos patrões quanto os sindicatos dos empregados, dos trabalhadores. E nesse controle das relações, ele acaba fazendo, né, com que haja um tipo de relação com os líderes sindicais, de uma proximidade muito grande com o governo. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que os líderes sindicais vão acabar traindo a classe que eles representam, ou deveriam representar, e ficar ao lado do governo, não é? Traindo, em grande parte, aqueles desejos, aquelas reivindicações daqueles que eles representam. Esse é o pelego, ou seja, seria um líder sindical traidor que acaba ficando ao lado do governo, não é? Perfeito? É um fenômeno muito da era Vargas, muito interessante. Agora, é importante pensarmos sobre ele associando até aquele corporativismo. Lembra disso? Vide o vídeo anterior. Legal? Bom, leis trabalhistas. Talvez essa para alguns seja a maior característica do Vargas, o trabalhismo. O Vargas ali já em 1932 ele libera as chamadas LRTs, as Leis Reguladoras do Trabalho. São as primeiras leis trabalhistas do nosso país, né? E as primeiras leis trabalhistas envolvem carga horária de 8 horas, direito a férias, né? A criação da carteira de trabalho vai ser ali, né? É importante dizer que essas leis trabalhistas, isso talvez seja o mais importante, elas não são aplicadas no meio rural. Essas leis trabalhistas são feitas apenas para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais só terão direitos
a partir de 1963, a partir, no governo João Goulart, do Estatuto da Terra e do Trabalhador Rural, né? O que também não foi tão bom assim não, a gente vai discutir isso em momento próprio, né? Não quer dizer que tenha sido tão bom assim para os trabalhadores rurais, não. Mas de toda forma, o que nós temos que focar aqui agora é que essas leis trabalhistas são para o trabalhador urbano, não é? Isso faz parte exatamente daquele projeto de industrialização, de urbanização do Vargas e também, de certa forma, um enfraquecimento das relações trabalhistas no campo. E dessa forma também enfraquecendo os coronéis, não é? Ou seja, no meio urbano existem direitos trabalhistas, no meio rural não existe. Então você vai ter um enfraquecimento exatamente da imagem do coronel, etc. Você já entendeu. Bom, temos a criação do MTIC, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, né? Isso aqui já é outro indício. Olha lá. Lembra que geralmente no meio rural nós temos então uma dependência de forma econômica com o setor primário da economia, não é? No meio urbano nós temos geralmente uma dependência com o setor secundário, indústria ou terciário, né? Comércio, prestação de serviço. Exatamente, olha só, ele faz um ministério voltado para pensar o trabalho a partir da indústria e do comércio, ou seja, setor secundário, indústria e comércio, setor terciário. Isso já mostra novamente essa intenção do Vargas de acabar com aquele Brasil pré-30, rural, e trazer um novo Brasil voltado para a busca pela industrialização, pelo desenvolvimento econômico, voltado também para o meio urbano, tá? Para o desenvolvimento urbano. Bom, essa lei aqui é emblemática, né? Ele traz ali a lei dos 2/3. É uma forma de tentar concentrar o trabalho no trabalhador brasileiro. Ele está tentando corrigir também uma característica pré-30. A maior parte das nossas fábricas, das indústrias, antes de 1930, tinham como funcionários exatamente os estrangeiros. A ideia é colocar aqui uma obrigatoriedade para que as fábricas tenham pelo menos 2/3 dos trabalhadores brasileiros. Isso não vai vir sozinho, não. Quando nós discutimos aqui a Constituição de 1934, eu também vou falar com você sobre a lei de cotas, não é? Que vai começar a limitar a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. Não, o Brasil está mudando a sua característica. Até 1930, o Brasil crescia, isso a gente pode confirmar em livros de geografia, quando se discute ali demografia, não é? Até 1930 o Brasil cresce por fator de imigração, de entrada, né? A partir de 1930 nós temos um crescimento principalmente a partir do fator de crescimento vegetativo, nascimentos internos, né? Isso é importante de dizer. É uma ideia exatamente de tentar evitar, mas não somente porque eles ocupavam os postos de trabalho. Lembra que nós discutimos na República Velha os movimentos sindicais, as greves, os protestos que aconteciam durante a República Velha eram exatamente por influência dos estrangeiros. Eram as ideias que os italianos traziam do anarquismo, lembra do anarcossindicalismo, né? Os espanhóis traziam. Então uma possibilidade de pensar aí que o Vargas estava tentando evitar a desordem, estava tentando evitar os protestos contra o governo. Legal? Ou seja, vinham ali as leis trabalhistas exatamente para poder tentar favorecer o trabalhador. É importante dizer que até então o trabalhador não tinha direitos, tinha deveres, não é? É importante de frisar isso. E você tem ao mesmo tempo uma ideia de tentar frear esses movimentos que ocorriam, como por exemplo aquela greve que nós destacamos discutindo a República Velha, a greve de 1917. Legal? Bom, Revolução Constitucionalista de 1932. Talvez o episódio mais importante do período do governo provisório. Ela vai acontecer em São Paulo. Presta atenção no nome. Revolução Constitucionalista. O que não tem no governo provisório? Exatamente, Constituição. É isso que eles estão exigindo. E aí a gente tem que pensar no conjunto de leis, que é a Constituição, de uma maneira para além daquela ideia básica e rasa que nós temos, né, de que a Constituição ela garante apenas direitos e tal. Não, ela traz também limitações das ações. Quando São Paulo, que era o principal estado prejudicado com a ascensão de Vargas, porque o Vargas está atingindo principalmente aquela oligarquia do Oeste Paulista, né, que tinha hegemonia, né, da política brasileira até 1930. Então eles pararam de receber recursos, pararam de receber a ajuda do governo, estão sendo ignorados, eles querem recuperar essa hegemonia. E o Vargas, até então, no governo provisório, sem Constituição, está praticamente com suas ações não sendo limitadas. Então a Constituição viria para poder trazer um conjunto de regras, de leis,
e também serviria para poder limitar as ações de Getúlio. Né? A gente tem que pensar esse outro lado da moeda, perfeito? Outra questão importante aqui são os fatores que levam, então, nós temos uma instabilidade política e econômica em São Paulo nesse momento, prejudicada com a ascensão de Vargas, que quer acabar com esse Brasil pré-30. E o Brasil pré-30 é São Paulo, é concentrado em São Paulo, é concentrado no Oeste Paulista, é concentrado no Café do Oeste Paulista, né? E nós temos a perda da hegemonia política de São Paulo, com a Revolução de 30 sendo o fator primordial, como nós destacamos antes. Bom, quais são as reivindicações, né, desse movimento constitucionalista de 1932? Primeiro, eles querem um interventor civil e paulista, seja do Estado. Nesse período, entre 1930 e 1932, nós tivemos 4 interventores em São Paulo. Né? E eles não queriam que ele fosse militar, não queriam que ele fosse, né, de outro estado senão de São Paulo, exatamente porque viam nessa atitude do Vargas, né, colocar ali alguém que impedisse exatamente que os cafeicultores, que as oligarquias, né, paulistas crescessem, ou seja, esse interventor estava ali para poder segurar São Paulo, para poder impedir que essa força política que São Paulo exerce até 1930 viesse novamente a florescer. Então eles querem que seja um civil, ou seja, que não seja nenhum dos tenentes que apoiou Vargas em 1930, e que seja paulista, que seja do Estado, que olhe pelo Estado, entendeu? Essa ideia que eles querem é exatamente um favorecimento. Querem também a constitucionalização, como nós dizemos, e que dá o nome ao movimento, e eles querem eleições para presidente. E aí a grande pergunta que eu coloquei aqui para vocês é: foram atendidos? De certa forma, sim. Por que eu digo de certa forma? Por quê? Porque há a determinação do interventor civil e paulista, ele vai atender a isso, não é? É um movimento, inclusive, defendido por um movimento paralelo, que não está no livro didático integrado, mas é importante nós esclarecermos, que é a FUP, Federação Única Paulista. Ela exigia, ela já vinha reivindicando desde 1930 esse interventor civil e paulista. É interessante associar eles. A constitucionalização, sim, o Vargas vai abrir uma Assembleia Constituinte, essa Constituição ficará pronta em 1934, ou seja, não atende de imediato, mas ele vai abrir a Assembleia Constituinte para essa confecção. E as eleições para presidente? Haverão, mas não vai ser da forma com que eles queriam. Vai ser uma eleição indireta. Sim, senhores, já vou adiantando aqui um raciocínio que é super interessante de nós fazermos. O Vargas vai ficar 15 anos no poder sem uma eleição onde o povo vote diretamente nele. Por isso que a gente até usa a expressão que ele volta depois nos braços do povo, né? Porque aí sim ele vai ser eleito de forma direta, por participação do povo nas urnas. Aqui não. De 1930 até 1945, primeiro aí ele vai ser eleito indiretamente em 34 para mais um quadriênio, para 4 anos, né? Havendo então nova eleição após isso, mas na hora dessa eleição após o quadriênio, o Vargas vai cancelar, que seria em 1937. O Vargas vai cancelar essa eleição. Vai cancelar essa eleição porque o Brasil estava em risco. O Brasil estava em perigo. O Brasil estava com a ameaça do chamado comunismo. É essa a ideia, né? O Vargas é muito coerente, né? É muito interessante estudar Vargas e verificar que ele, na verdade, não pensava a curto prazo. Ele pensava a médio, longo prazo. Por exemplo, tem algumas expressões do Vargas em 1930 que ele já falava de algo que ele só iria executar na década de 40. Né? Então, como é que ele podia pensar um governo até lá? Ele está falando sobre a industrialização, sobre aquilo que viria a ser CSN, Vale, que a gente vai discutir no segundo vídeo. Então, ele atende mais ou menos, porque não é uma eleição direta, é uma eleição indireta e o Congresso vai escolher o Vargas. Né? Então, Vargas estava ali no governo já, e vai ser escolhido para mais um quadriênio. Então ele permanece no poder e aí nós teremos então o chamado governo constitucional de 34 a 37. Quando chegar em 37, o Vargas vai aplicar um golpe sobre ele mesmo. É super interessante isso. O Vargas vai dar um golpe nele mesmo para poder continuar. É fenomenal. No dia 23 de maio, nós vamos ter um movimento em São Paulo de jovens. E esses jovens vão acabar tendo 4 deles mortos. Vai gerar um movimento. A morte desses 4 jovens gera um movimento chamado Movimento
MMDC, que procura angariar forças para que então ocorresse a Revolução Constitucionalista. O que eles pedem é exatamente que Vargas seja retirado do poder imediatamente devido à morte de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Movimento MMDC, exatamente. O movimento leva, exatamente como nome, as primeiras letras dos nomes dos jovens mortos. Perfeito? Então nós temos uma repressão da força pública que acaba fazendo com que 4 jovens morram. Lembrando, repetindo, eles estavam fazendo um protesto contra o governo de Vargas. Queriam Vargas fora. Então houve essa repressão feita pelo governo e dentro dessa repressão feita pelo governo, 4 estudantes, 4 jovens acabam mortos, gerando o movimento MMDC, que tinha como objetivo angariar forças para um movimento ainda maior que retirasse Vargas do poder. Dentro disso nós temos também que pensar, o 9 de julho. O 9 de julho de 1932 é a data do início da Revolução Constitucionalista. Quanto tempo ela dura? Vai durar pouco. Vai durar pouco por quê? Porque eles não conseguem o apoio que havia sido prometido a eles. Outros estados, até uma parcela das Forças Armadas prometeram apoio a eles, mas desistiram no final das contas. Ficaram realmente ali ao léu, ficaram abandonados, só eles, só a Força Pública de São Paulo, e dentro disso não conseguiram resistir. O movimento não vai durar 3 meses. Muitos deles, inclusive, fugiram na fronteira de São Paulo para Minas Gerais. É interessante pensar isso. Bom, tinha também a campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. É super interessante esse episódio porque é exatamente uma arrecadação de ouro. Então as mulheres doavam suas pulseiras, seus brincos, seus relógios de ouro para poder angariar fundos para poder comprar armas para o movimento da Revolução Constitucionalista. E vai acabar que isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque o Vargas vai acabar fechando os portos, as armas não chegarão, eles tentam fazer uma moeda própria, o Vargas descobre e espalha moedas falsas em São Paulo, fazendo com que a moeda verdadeira de São Paulo perca valor. Ele é muito esperto, ele age de maneira preventiva, garantindo que ele permaneça no poder. Bom, os líderes que acabaram fracassados, que acabaram muito sozinhos, eram Bertoldo Klinger e o Isidoro Dias Lopes, são os grandes líderes da Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, até aqui é o governo provisório. Vamos então para o governo constitucional, 1934 a 1937. Dentro disso nós temos como característica geral desse período uma polarização ideológica. Vamos pensar, polarização, 2 polos, uma dicotomia, 2 lados opostos estão em disputa, exatamente 2 partidos. Um já havia surgido lá em 1932, já havia surgido lá no governo provisório, a chamada Ação Integralista Brasileira. Tinha feições, tinha ligações com o fascismo, defendia exatamente aquilo que defendia então Mussolini, perfeito? Ou seja, defendia um regime antidemocrático, era até favorável àquilo que era o perfil do Vargas, ou seja, uma concentração de poder no executivo. Tinham como líder Plínio Salgado, um homem que inclusive participou do movimento modernista, da década de 20, da Semana da Arte Moderna. É interessante pensar isso. O modernismo também tinha essa característica de nacionalismo, lembra? É interessante pensar que a AIB, seguindo aquelas propostas do fascismo, tem entre as suas propostas um nacionalismo muito extremado, perfeito? Eles sempre eram uniformizados, de verdes. Eles tinham um lema que era Deus, Pátria e Família. Olha que forte, porque é a base da sociedade brasileira. Deus, Pátria e Família. É super interessante isso. Uma busca por adeptos. E tinham também uma saudação, sempre quando se encontravam na rua, faziam a saudação Anauê, que é uma palavra em tupi, que está relacionada exatamente a você, meu amigo e tal, é um cumprimento. Legal? Bom, e de outro lado a gente tem a ANL. Lembra que os fascistas eles eram contra os comunistas? Também eram contra os liberais, mas eles tinham como seus principais inimigos os comunistas, os socialistas. Exatamente, a ANL ela tem feições de esquerdas e surge já no período constitucional, 1935, Aliança Nacional Libertadora. Então qual que é o quadro? Nós temos de um lado os integralistas da AIB, com feições fascistas, de outro lado nós temos os aliancistas da ANL,
com feições socialistas, né? Lembrando que essa A e B é de direita, sim, mas é direita extrema, né? De direita extremada, né? Não é qualquer direita. Bom, vamos pensar aqui dentro desse quadro que há então uma disputa entre um partido que de certa forma traz certos princípios, certas buscas, certos objetivos que favorecem ao Vargas e outro que na verdade não, a ANL não. Então a ANL vai ser perseguida assim, né? Nós teremos, por exemplo, a determinação da chamada LSN, Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional ela proibia qualquer tipo de ato subversivo. Então ela proíbe, por exemplo, que hajam manifestações contra o governo. Ato subversivo é isso, você ir contra a ideologia do governo, contra aquilo que pensa o governo. Né? Você tinha a proibição de propaganda subversiva, você tinha a proibição da existência de instituições subversivas, ou seja, contrárias ao governo. E nesse sentido é que a ANL vai ser perseguida. E sendo perseguida, assim, um detalhe importante. Quando nós falamos aqui de esquerda, eu coloquei até no plural. Não são só os comunistas, não é só o pessoal do PCB, não. Né? Nós temos diversos setores ali ligados a esse projeto mais de esquerda. Né? Defendiam, por exemplo, não pagamento da dívida externa, né? Rompimento com ideologia capitalista, etc. Né? Vários grupos que se aproximavam desse tipo de defesa estão ali unidos dentro da ANL. Então não é só PCB. Né? A questão permaneceria o PCB. Legal? Lembrando que a LSN não vai perseguir também só a ANL, não. Ela persegue também o PCB. Ou seja, serão partidos fechados. Vão entrar na ilegalidade. Bom, dentro disso, sendo as esquerdas, né, perseguidas pelo Vargas, nós teremos uma movimentação em 1935, mais especificamente em novembro de 1935, programada pelos comunistas para uma tentativa de golpe contra Vargas. Isso unindo forças no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Então, uma investida socialista contra o governo, que fracassou. Não deu certo. Eles não conseguiram. E quem que é o líder aqui nesse momento? Exatamente, voltando da União Soviética, nós temos o Luiz Carlos Prestes. Voltou e foi derrotado. Foi derrotado e foi preso. Não é? E sua esposa, naquele momento a esposa, Olga Benário, será enviada de volta para a Alemanha, seu país de origem, e lá entregue às forças nazistas. Né? Vai ficar um tempo em campo de concentração e vai acabar morrendo na câmara de gás. Perfeito? E o Prestes vai ficar aqui, preso. E aí vocês vão vendo algo interessante na história do Brasil, como a coisa dá voltas. Luiz Carlos Prestes ainda vai apoiar Vargas. Olha que interessante. Bom, LSN, né, ainda tinha uma comissão de repressão ao comunismo. Então acaba que essa intentona comunista ela traz uma aura, né, um ambiente, né, de perseguição ao comunismo, e claro, a população fica temerosa com essa tentativa toda de golpe, né, exatamente dessa proposta socialista, dessa proposta comunista, né, como ela poderia afetar inclusive os direitos trabalhistas que o governo estava trazendo, o tipo de política que Vargas estava trazendo, exatamente se aproveitando desse ambiente contrário ao comunismo e certa temerosidade com aquilo que poderiam fazer os comunistas, é que nós temos então em 1937, mais especificamente em setembro de 1937, o Vargas trazendo o chamado Plano Cohen. Cohen seria um infiltrado, né, comunista no Brasil. E ele estaria tramando um novo golpe, um suposto plano comunista para aplicação de forte violência contra o povo brasileiro. Né? Fake news. Isso é fake news. É uma mentira gerada dentro do próprio governo Vargas para que ele então tivesse desculpas para poder se apresentar. Tudo bem, tudo bem. O Brasil está em crise, o Brasil está em perigo, o Brasil está numa situação que eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês que é super. Eu vou ter que proteger vocês. Para poder proteger vocês, eu vou contar uma coisa, eu vou ficar no poder. Não precisa pedir, gente, eu vou me sacrificar. Eu vou ficar mais um tempo, não importa se é 4 dias, não importa se é 4 semanas, se é 4 meses, 4 anos, eu fico. Eu fico até quando for necessário, quando eu sentir que o Brasil está seguro, aí eu saio. Mas vamos fazer o seguinte, vamos cancelar a eleição que estava marcada, tá? Vamos cancelar. Vamos fazer uma nova Constituição que também
me dê mais poderes para proteger o Brasil, né? Vamos cancelar essa Constituição de 34, essa Constituição é muito libertária, essa Constituição dá muita margem para essa coisa. Vamos cancelar então 1937, vamos fazer uma nova Constituição, vamos proibir essa coisa de partido, gente, isso não está funcionando, vamos proibir partido no Brasil, né? Vamos instalar uma nova realidade no Brasil, onde eu possa proteger vocês, tá bom, povo brasileiro, eu protejo vocês, eu vou sacrificar minha vida pessoal, não tem problema, não tem problema, tudo bem, me sacrifico por você. Enfim, nós temos então como resultado o golpe de Estado em 10 de novembro de 1987, eleições canceladas, partidos proibidos, Estado Novo, ditadura varguista. É o último momento, mas essas são cenas para o próximo capítulo. Nono ano, amo vocês, beijo! Thank you.